e sejam bem-vindos ao quadro Histórias que Inspiram, Vivendo com Transtornos. Eu me chamo Ana. Eu me chamo Érica. E eu sou a Letícia. E no episódio de hoje, vamos mergulhar em um tema que está no íntimo da diversidade e inclusão, os transtornos. Muitas vezes falamos sobre inclusão de forma ampla, mas raramente aprofundamos a conversa sobre como os transtornos afetam a vida das pessoas, como eles moldam a sociedade e, o mais importante, como podemos criar um mundo mais acolhedor e compreensivo. Queremos ir além das definições técnicas e focar nas experiências humanas. Vamos explorar o que significa viver com transtornos, desmistificar preconceitos e entender o papel de cada um de nós para construir um ambiente onde a neurodiversidade e as diferenças de saúde mental sejam vistas não como obstáculos, mas como parte da nossa humanidade. A diversidade não se limita apenas à raça, gênero ou sexualidade. Ela abrange também a maneira como nosso cérebro e corpos funcionam. Por isso, prepare-se para uma conversa honesta, empática e esclarecedora. Bom, e hoje, na nossa conversa, falaremos sobre 2 transtornos que impactam bastante o dia a dia de muitas famílias e da escola também. O TDAH e o TOD. O TDAH é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E o TOD é o transtorno opositivo desafiador. O TDAH é uma condição de neurodesenvolvimento que pode trazer desafios como dificuldade de atenção, impulsividade e muita energia. Esses sinais aparecem com frequência na infância, mas também podem acompanhar a pessoa na vida adulta, afetando a rotina escolar, profissional e social. Já o TOD envolve atitudes de oposições, resistência a regras e emoções muito intensas. Mas vale lembrar que não é birra ou falta de limite, e sim uma condição que precisa ser compreendida com empatia, apoio e estratégias certas. Quando o TOD e o TDAH aparecem juntos, os desafios ficam ainda maiores, tanto para a criança quanto para a família e os educadores também. Mas a boa notícia é que, com a informação, o acolhimento e o suporte adequado, essas dificuldades podem se transformar em oportunidades de aprendizado e de crescimento também. E para enriquecer ainda mais a nossa conversa, recebemos hoje uma convidada muito especial. Uma mãe que vive no dia a dia a experiência de ter um filho com TOD e TDAH. Muito obrigada por estar aqui conosco e aceitar compartilhar a sua história. Agora eu vou passar a palavrinha para a Egenara, que vai se apresentar um pouquinho para vocês. Então, olá a todos, obrigada por estar aqui hoje. Eu agradeço o convite de vocês por estar aqui hoje. Eu sou a Egenara, sou a mãe do Isaac. Ele completou recentemente 6 aninhos. E como foi falado, né, ele tem o TOD e o TDAH juntos, né? Então, como a Letícia já falou, é a duplinha aí dos transtornos. Então, mais uma vez agradecer pelo convite de vocês por estar aqui falando das dificuldades que é ter um filho, né, com esse tipo de transtorno. Então, para começar, Egi, você pode contar um pouquinho para nós como foi a parte do diagnóstico, o que você enfrentou até chegar ali, como é que foi essa parte? Quais foram os primeiros sinais que você percebeu, o que te levou a procurar, então, um auxílio profissional? Então, desde muito pequenininho, eu e o pai de Isaac, a gente já percebia que ele tinha certa dificuldade em obedecer regrinhas muito pequenas, assim. Por exemplo, assim, não mexa na tomada, né? Cuidado com a tomada. Ele sempre foi muito desafiador de, não, vamos lá ver o que acontece com essa tomada. A gente tirava alguma coisa da mão dele, alguma coisa que não era para ele pegar, sei lá, tava com um isqueiro na mão, a gente ia lá, tirava, ele chorava, ele fazia todo um descontrole emocional que a gente chama até hoje, que é o Ele que tinha uma explosão de emoções, né? Isso, do tipo, por que vocês estão fazendo isso comigo, sabe? Então, desde muito pequena, a gente observava essas pequenas nuances, assim, dele de explosão e tudo mais. O Isaac foi uma criança que demorou bastante para falar, para andar. Eu acho que para andar foi logo depois ali do 1 ano e
1 ano e 3 meses, assim. Foi mais tarde do que geralmente as crianças começam a andar, né? Uhum. E para falar, assim, certinho, conseguir montar frases e explicar pra gente alguma coisa do que ele gostaria, por exemplo, de tomar uma mamadeira, de pegar alguma coisa para ele, foi assim, eu acho que com 2 anos e 3 meses, assim, que ele conseguia montar frases certinhas. Então a gente já percebeu isso também, que foi um pouquinho de atraso, entre muitas aspas, porque hoje a gente sabe que cada criança tem o seu tempinho, né, de evolução. O Isaac, ele demorou um pouquinho. Só que o que a gente percebeu também é que ele, apesar dele ser um pouquinho, vamos, não é bem certa essa palavra atrasado, né, mas apesar dele ter Uhum. demorado um pouquinho, ele é uma criança que ele demora, mas quando ele vai com tudo, sabe? Então ele demora para aprender uma coisa, mas quando ele aprende, ele vai. Então eu costumo brincar que depois que ele aprendeu a falar certinho, ele nunca mais parou de falar, né? Então, mas ele teve sim, assim, essas pequenas coisas que a gente foi observando. O diagnóstico dele, de fato, foi. Nós somos separados, né? Eu e o pai do Isaac. E a gente começou a perceber ali, depois da separação, que até foi o mesmo período que ele começou a estudar aqui na URI, e muito choro, muita raiva, muita explosão na escola. Então foi ali que a gente começou a perceber mais. Em casa, é como eu sempre digo, às vezes parece que eu mando para a escola uma criança e em casa fica outra, sabe? É, ele faz acompanhamento psicológico, né? Eu também faço. E a gente conversa muito com a Pisce, que é a Amanda. Eu vou chamar ela de Amanda para não ficar falando Pisce. Então a gente conversa muito com a Amanda sobre, principalmente, essa parte que é muito explosiva, sabe? Ele é uma criança de 6 anos que ele não sabe controlar os sentimentos dele. Hoje, por exemplo, teve uma gincana na escola e no primeiro momento que a equipe dele perdeu uma atividade, né? Gincana, a gente sabe como Normal, funciona, né? né? Ele já teve aquele acesso de raiva, já explodiu, já não quero mais, não vou brincar mais. Outro dia ele estava brincando com 2 amiguinhos, que são nossos vizinhos, e também a mesma coisa. Era um jogo de tabuleiro e tinha um dado. A gente joga o dado, o número que for sorteado no dado, você tem que andar as casinhas, né? Ele não queria andar o número que saiu, ele queria andar o número que era maior. Então, daí, assim, foi explicado pra ele, né? Não, Isaac, ó, você tem que seguir o número que saiu primeiro. Ele, então não quero mais brincar. E sai bravo, sabe? Então, são momentos, assim, de muita explosão, de muito sentimentalismo. E eu acredito que foi ali, sabe? Que a gente começou a perceber graças à escola, né? Porque ele tava tendo um zero rendimento, vamos dizer, de quando ele começou para agora, né? Que agora, Preocupante, né, amiga? hoje em Ele... dia, a gente já vê uma mudança, assim, Evolução, radical, né? né? Sim. Nós conversamos com a professora semana passada e ela falou, porque ela era prof dele ano passado, prof de artes dele, e esse ano ela é prof a titular, né? Vamos dizer. Então ela me falou semana passada como ele evoluiu, sabe? Apesar de ainda ter todas as explosões de não conseguir controlar mesmo os sentimentos que ele tem, sabe? E ele não sabe identificar também. Ele não sabe quando ele tá com raiva, quando ele tá com sono, quando ele tá cansado, ou se ele tá feliz, ele tá muito feliz, sabe? Então, esses são alguns pontos, assim, que nos preocupam bastante. Porque eu já até conversei com a Amanda sobre isso. Eu fico pensando assim, eu já jogo lá pra frente, né? Um dia eu perguntei pra ela. Eu tô até capaz de ficar emocionada agora. Falei pra ela, Amanda, quais as chances, assim, de o meu filho entrar num quadro depressivo, sabe? Porque é muito, sabe? Ou até num quadro de bipolaridade, porque A é muito, condição já, né? A é condição que muito, ele é tá. muito difícil. Tipo assim, pra gente que tá lidando com ele, que nem eu te falei, na escola, é assim, Outra criança. de 5 dias, assim, eu acho que a gente consegue ter um aproveitamento 100%. E o que eu percebo é que a maior dificuldade dele é isso, de seguir as regras daquele ambiente, de conseguir ficar focado, porque o TDAH também tira toda a concentração dele na Sim. aula, né? E então
É sempre um passinho de cada vez, não tem muito como a gente ficar. Ai, tipo assim, é doloroso pra gente, sabe? Chegar na escola e tu saber que a professora vai falar, "Ai, hoje o Isaac não foi muito bem." Toda semana tem alguma coisinha ou outra que a gente precisa estar preparado pra receber, sabe? Uhum. E me conta um pouquinho, em relação ao cotidiano de vocês. Hã, Você enfrenta algumas situações difíceis, por exemplo, tanto em casa ou na escola? O que costuma pegar mais ele na rotina? O que ele tem resistência em fazer, por exemplo? Pois é, assim, eu percebo que em casa ele tem uma certa facilidade em seguir mais as regras, né? Uhum. Porque eu acho que é um ambiente mais controlado, somos só eu e ele, ou só ele e o pai dele. Então, assim, em casa eu percebo que ele como que eu vou te explicar? Tipo assim, ele me ajuda nas tarefas de casa, tá? Aí, às vezes, ele vai, né? Faz meio reclamando, assim, mas ele faz. E na escola, eu acho que é o principal. Eu acho que o maior desafio hoje com o Isaac é na escola. Porque realmente, assim, é muito difícil ele sentar para fazer uma atividade e começar e terminar, sabe? Eu sinto que até tem um pouco de ansiedade junto, do tipo assim, preciso terminar logo isso daqui, né? Essa atividade aqui, Hum. para mim brincar ou para mim desenhar, que ele ama desenhar, né? Então ele tá com hiperfoco agora em desenhar. Já teve em dinossauro, já Sim, teve em outras coisas, uma né? saga de coisas, né? É. Agora é desenhar e aí Minecraft, né? Então, é tudo, os desenhos é tudo em volta disso. Então, assim, eu acho que a maior dificuldade que a gente tem é na escola mesmo, assim, de concentração, de seguir as regras mesmo, assim. Nossa, eles têm um semáforo, né? O Isaac geralmente tá no vermelho. Então, chega sexta-feira, ó, mãe, essa semana, o Isaac tá no vermelho. Então, quando ele tá no verde, a gente fica tipo, meu Deus, sabe? É uma alegria, porque é bem difícil Uma dele. conquista, né? Uma coisa que É, ele conseguiu, é. que ele resistiu ali a semana. Em relação à sociedade, você já enfrentou alguma situação que houve uma falta de compreensão com o comportamento dele, um tipo de preconceito, alguma coisa relacionada a isso? Lembra vagamente, assim, de alguma situação que pegou muito, assim, que ficou forte pra você? Olha, eu acredito que é até estranho falar isso, mas eu acredito que tipo, a maior situação que a gente já teve realmente foi dentro da escola, né? Porque ele não é um aluno comum. Não vou falar normal porque meu filho não é anormal, né? Ele não é uma criança comum, né? Ele é diferente, a gente sabe. Ele tem o TOD, ele tem o TDAH. Então, acredito assim, não foi nada muito forte, sabe? Mas eu acho que a maneira como muitas vezes ele foi tratado, tipo, referente aos colegas, sabe? Uhum, Do tipo assim, porque colega faz tal coisa, Isaac não consegue, sabe? uhum. Mais nesse sentido mesmo, assim, mas nada de muito grave, assim, que eu lembre, assim, de ter ficado magoada, porque eu, como mãe, me magoou muito, sabe? Então, Sim, e assim, principalmente quando é com o filho, né? Acho que todo mundo aqui, nós até, sendo mães, a gente se coloca no lugar, né? Por exemplo, a gente vai ser futuras mães, a gente se coloca no lugar, né? Entende como a gente sim, iria reagir isso, porque querendo ou não, é uma fase, né? Tu também passou por uma fase de aceitação, de aceitar que era aquilo sim. ali, né? Com certeza é um período muito difícil. Acredito que tem bastante coisa que ficou ainda, né? Mas agora falando de coisa boa, no lado positivo, o que você pode me dizer sobre o Isaac, assim? Que coisas você considera nele positivas, assim? Porque com certeza eu Ele vejo ele é como uma criança muito maravilhoso, né? feliz, né? Uma Ele é criança muito maravilhoso. inteligente. Sim, meu filho é maravilhoso, meu Deus. Ele é muito inteligente, ele é muito esperto, ele é muito carinhoso, ele é muito educado. Ele é o amor, né? Quem me Verdade. conhece, Ele ele arranca a flor sabe. pra me dar, gente. Ora. Ele é Nós um. tava na URI esses dias na pracinha sentado e ele veio e arrancou uma flor e disse, ó, uma flor amarelinha que tem lá. Ele é bem. E ele é muito inteligente, só que é isso, né? Ele tem o tempo dele. Outro dia a gente estava fazendo uma atividade da escola e era sobre o G, né? Uhum. Gá, Gé, Gui, Gogo.
E eu percebi que ele aprendeu bem isso. Mas, no tempo dele, eu fiquei a semana inteira com aquela mesma folhinha. Até ele me falou, eu não aguento mais, eu já tô Daí ele falou, eu já tô irritado, eu não quero mais, sabe? Então, eu sempre respeitei o tempo dele, falei, tá, então amanhã a gente vai fazer mais um pouquinho, mais 15 minutinhos. Aí agora ele já sabe o G e o A, ele já me fala, ele já aponta e fala. Mas na sala de aula ele não consegue fazer isso. Ele não consegue. Mas assim, ele é maravilhoso, né? Só ele não. É bem o que eu falei, ele não tem muito controle das emoções dele. Quando ele tá. É tudo muito 8 ou 80, sabe? É que a gente Ele- tem que considerar, né, que dentro do diagnóstico ele é uma criança, né? Assim como todas as outras crianças, ele é uma criança que ele é confuso com os sentimentos dele, né? E é compreensivo, porque eu acho que parte do TOD e do TDAH junto causa isso, né? Sim. Então pensa que a racionalidade dele é uma cabecinha de uma criança de 6 anos, a gente também exige muito, né? A gente tem que respeitar ali o tempo dele. Eu acredito que ele se desenvolve muito bem. Ontem a gente estava pulando a amarelinha e teve um episódio que ele se estressou e ele disse, eu tô ficando irritado. E ele começou a chorar, Nossa. porque a gente foi pular a amarelinha e eu disse, vamos pular de um pé só, e ele não consegue, sabe? Aí eu falei, aí a gente falou pra ele, faz do teu jeitinho, né? E ele, mas eu tô ficando irritado. Eu percebi que ele ficou. Tu viu que ele ia aí, né? Não quero saber, que nem no jogo, ó. Não vou É. jogar mais, virou as costas e saiu. Tipo. Aí ele voltou pra Aí tentar. ontem o que eu percebi, que inclusive é nessa vivência que eu vou aprendendo junto também. Claro, a gente lê muito, estuda muito sobre isso para entender também a criança que a gente tem em casa. Eu sou uma pessoa que gosto muito de ler, então tô sempre dando uma pesquisada e tentando me aprofundar até para ajudar as profs, né? Porque eu sei que é difícil para elas também. Então, ontem eu percebi que foi, olha o gatilho para ele voltar e fazer. Eu falei, quem está perdendo de fazer é você. Tu viu aquela hora que eu falei pra ele assim, ó, quem está perdendo é você. Se você não voltar e tentar, foi você que perdeu essa oportunidade. E ele, tá bom, eu vou tentar então. E voltou e fez do jeito dele. Voltou e falou, eu vou pular com os 2 pés. E pulou. E aí foi o que a gente explicou pra ele, ó, Isaac, quando você não conseguir fazer dessa forma, tenta de outra, não deixa de fazer, sabe? Então, assim, ó, é isso, é ter essa paciência, é ter esse acolhimento mesmo, sabe? E é isso que faz a diferença pra eles, né? Eu acho que faz muita diferença eles sentirem que você compreende o que é que ele tá passando. É você sentar ali, como tu faz, conversar com ele, mostrar que tu entende que ele tá naquele sente seguro, né? sentimento. A É segurança. passar segurança. É como a Amanda sempre fala, né? Que muitas vezes, na maioria das vezes, a escola vem e dá pra gente aquele feedback de que não foi uma semana boa, não foi um dia bom. Sim. Às vezes o feedback teve momentos, foram momentos bons, momentos ruins. E a Amanda falou que essa forma, de certa forma, é um pouco errada, porque a gente tá firmando na cabeça dele que toda semana ele vai mal. Então, quando ele faz alguma coisa boa, a gente precisa fazer isso também. Comemorar, né? Mostrar pra Entendeu? ele que ele Do tipo conseguiu. assim, exatamente. Não só falar, ai, teve momento ruim e frisar aquilo, mas Trabalhar com frisar, coisa boa, né? É. frisar outros momentos também, os momentos bons. Por fim, a gente queria saber se você gostaria de deixar alguma mensagem pra alguma pessoa que também convive com isso, que passa por isso. Eu acho que o resumo é ter muita paciência, dar muito acolhimento para criança, né? Tentar entender, procurar entender o que que é, né? E aceitar também o diagnóstico da criança, né? Que é uma parte que eu acho que é a parte mais difícil. Então, uma dica assim muito valiosa que eu sempre dou para todo mundo: façam terapia, né? Isso ajuda muito. Eu faço terapia semanal, então assim, eu acho que sem a terapia eu não sei o que seria de mim hoje. E o Isaac também faz acompanhamento semanal, então acho que tanto para a criança quanto para os pais, para os familiares, enfim, terapia é a dica número 1. E depois é ter muita paciência, muito amor, muito carinho. E são crianças maravilhosas, só são mal compreendidas. É, entender o processo, né? Entender o processo. E, pessoal, depois desse relato tão sincero, a gente percebe que falar sobre transtorno não é falar sobre dificuldade, não é falar sobre só coisas ruins, né? É perceber a potencialidade. O Isaac também é uma criança muito inteligente, então a gente percebe isso, né?
A escola, a família e os profissionais, a gente precisa caminhar junto, né, para garantir que essa criança seja vista além do diagnóstico. O que realmente faz a diferença é, como a gente falou, o olhar empático, é a paciência, respeitar a particularidade de cada um, né. A diversidade humana, ela é uma riqueza e para a gente compreender o transtorno como parte da vida e não como um limite, é essencial para a gente construir uma sociedade mais justa e mais acolhedora, né? Eu quero agradecer de coração a nossa convidada que aceitou dividir a experiência conosco, um pouco da vivência dela também, do Isaac. E se esse episódio fez sentido para você, compartilhe com alguém que possa se beneficiar dessa conversa. No próximo episódio, a gente segue firme com o propósito de falar sobre inclusão e diversidade, sempre com respeito, informação e qualidade, né? Até lá, ficamos por aqui. Obrigada a todo mundo que nos acompanhou. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.